E aí, família, bora lá com o ponto de vista do leitor, capítulo 75. E aí, você acredita que até hoje eu não tinha visto quantos capítulos tem? E olhando aqui, tem 300 e pouco, mano. Então vai acontecer muita coisa ainda. Eu pensei que era mais curtinho, mano. Mas ótimo, né? Não faz mal que é grande não, só bora. Como você pôde fazer isso? Ei, é tão ruim assim? Mas você tinha dito que finalmente comprou entendimento de outro mundo. Está dizendo que uma pessoa com a proteção da grande divindade não existe nesse mundo? Sim, não existe. As constelações da estrinha estelar não se importam nem um pouco com Cronos? Este mundo está perdido. Tudo isso porque criaturas menos inteligentes que o que é isso? Kobolds foram e fizeram algo estúpido. São monstros fantasiosos pequenos e fracos na Coreia. Também são conhecidos como imbecis. Pois é, este guia tem a mesma mentalidade de qualquer outro ser de outro mundo. Eles podem ter sido enviados até aqui para nos ajudar, mas todos têm motivos diferentes. Príncipe dos Yuntars, Lycaon e Spirang. É cedo demais para se frustrar. Humano insolente, mostre mais respeito diante de uma raça grandiosa como a minha. Você nem percebeu o tamanho do seu pecado. Ficou cego depois de ver o fim da sua terra natal? Os Yuntars eram a raça dominante em Cronos, não na Terra. Aí tá mandando a tropa, cara. E os 5 desastres levaram o seu mundo à ruína. Mas que o continente do sul de Cronos, onde você vivia, foi destruído pelo dragão que estava entre os 5 desastres, não foi? É o dragão que ele já matou? Eu acho que é, né? O dragão de fogo Ignil, o desastre do fogo do inferno. Este era o nome do desastre que destruiu seu mundo. Você fala como se não fosse o seu caso também. Irá se arrepender disso. Logo, seu mundo também queimará com o fogo do inferno. Não se preocupe, Ignil não virá a este mundo. Porque eu o matei. Aí, tá mostrando quem que manda, né, mano? E é você, amigão, só vai. Não me diga que aquele na estação de Angura era... Neste mundo, o desastre do fogo do inferno nunca virá. O quinto cenário, parte 3. Vai contar o passado dele, então, vamos ver. A raça inteira dele morreu, né? Quer dizer que o dragão do fogo que você matou naquela hora conta como um desastre, mas não era um desastre inferior? Então, o número de desastres que devem ser impedidos no quinto cenário são os 4, não 5? Eu não tô entendendo. O que você matou foi um dragão inferior, não foi? Era uma versão mais fraca, ao invés do de verdade, porque está incluso na lista de desastres. Esse é mais um detalhe que estava em maneiras de sobreviver. Tudo que nasce de um meteorito de desastre é considerado um desastre. Já que aquele dragão nasceu antes ao invés do Ignil, ele não vai aparecer nesse cenário. Não é que ele matou o Ignil em si, né, mano? Ele matou o que surgiu no ovo e surgiria o Ignil no futuro. Ele nunca apareceu na nova original também. Tudo que veio naquele meteorito foi aquele filhote. Não, mas ele não ia aparecer então. Estamos no quinto cenário ainda, afinal de contas. Como carambas iríamos lutar se um desastre desse aparecesse cedo assim? Impressionante. Você faz parecer convincente. Quem é você? O cara que faz propaganda de maneiras de sobreviver? Ou é na verdade o autor? Então, o item que conseguiu depois de matar o dragão foi esse talismã? Foi. Ele provando aí, né? Como você, o talismã dos Yuntars, que eu consegui depois de matar o dragão inferior. Lycaon, da raça Yuntar.
Demonstre o devido respeito diante do talismã. Vai colocar o cara pra se ajoelhar, será? Vai. Eu disse devido. Tem que abaixar a cabeça também, né? Ele mostrou respeito, mas não tanto ainda. Ele tem que abaixar a cabeça. O grande caçador de dragões. Por favor, perdoe minha indelicadeza ao perguntar tardiamente por seu nome. Meu nome é Indoki. Não consigo deixar de notar novamente o quão tosco meu nome parece. De qualquer maneira, os desastres não são nada demais. Eu estava um pouco assustado pela forma como maneiras de sobreviver fez parecer. Mas se você deu cabo de um com tanta facilidade, os outros devem ser assim também. O dragão de fogo foi pura sorte. Os outros desastres vão ser exatamente como apareceram na novel original. Mas o que vamos fazer então? Não tem outro jeito. Teremos de usar aquele cara. Usar como? Colocar ele pra lutar ou ele vai ensinar? Ele parece ser forte. Quer que ele lute pela gente. Ele acabou de arremessar um carro com uma mão. Guias não podem lutar contra os outros desastres de outro mundo. Não podem lutar contra os... Além disso, ele é um covarde. É tão forte, mas tão inútil. Ó grande protetor, podemos começar? Pode me chamar de uma coisa diferente de protetor. Ouvir isso é bem estranho. Isso não é possível. Não se deve chamar o portador do talismã só pelo nome. Isso mesmo, Paspalho. Digo, ó grande protetor. Agora irei repassar o segredo de nossa raça. O caminho do vento para você. A habilidade que ele vai ensinar então. Será que o Donkey aprende de boa? Vamos ver. 5 desastres nasceram ao norte, sul, leste, oeste e centro de Seul. Dentre eles, o dragão de fogo ou desastre ao sul desapareceu prematuramente. Então, o primeiro desastre a chegar no quinto cenário definitivamente será o desastre do leste. Minha motivação para liberar o cara é obter algo necessário para impedir o desastre ao leste. O segredo do Yuntar, o caminho do vento. Ó, o arco de treinamento aqui. Se bem que eu acho que não vai ser um arco, né? Vai ser só uns 3 capítulos, 4. Um vendaval na mão direita e uma tempestade na mão esquerda. Onde linhas retas e curvas colidem. O vento abrirá o caminho. Toma. Nossa, mas parece ser forte a habilidade, tá? Isso daqui eu e o Jong, né? Ele aprendeu, mas o Prota não tá aprendendo. Grande protetor. É difícil para mim dizer isso, mas mesmo sendo um protetor, você não tem talento para aprender o caminho do vento. Nunca imaginei que seria um caso perdido. Não, honestamente, talvez tenha uma única habilidade que você tenha potencial para aprender. Essa é uma habilidade crucial para impedir os 5 desastres. Devido a um único erro, o mundo irá cair em ruínas por minha causa. Ela não está aguentando. Por quê? Por que não funciona? Por quê? Você quer saber? Não funciona porque precisa de talento. Vendo que você tentou por 2 e não teve resultado algum, você não tem talento. É 2 o quê? 2 dias, será? Isso não faz sentido. O desgraçado do Yujong aprendeu a habilidade em 5 minutos. Amigão, esquece. Aqui já era pra você. Não sobrou nada, amigão. De fato, bem fácil. Por que não faz sentido? Você não é o protagonista. Por acaso, começou a acreditar falsamente que se tornou no Yujong só porque as coisas estavam indo bem para você recentemente? Mas eu entendo o princípio da habilidade na minha cabeça. Ah, claro, qualquer um consegue entrar na SNU sabendo só 2 princípios. SNU é a sigla para Seoul National University. Uma das mais prestigiosas na Coreia, com taxa de aprovação de menos de 15%. Um vendaval na mão direita
e a tempestade na mão esquerda, onde linhas retas e curvas colidem, o vento abrirá o caminho. Uau, olha só, você entendeu mesmo. E o que vem depois disso? Hã? Mas você falou tão bem. Não tem maneira melhor de expressar isso senão com essas palavras. Não, isso é só uma metáfora. Não, não é uma metáfora. Metáfora. É exatamente o que a habilidade é. Aí fudeu, mano. O que ele vai fazer? Será? De duas uma. Ou ele vai se esforçar muito. Eu tô gaguejando porque eu tô pensando, né? Ou ele vai demorar um pouco e vai aprender ainda. Ou ele vai aumentar o entendimento dele com o personagem pra copiar a habilidade. Só que não é a mesma coisa, mano. Seria 10 vezes melhor se ele aprendesse. Vamos ver. Não é uma metáfora, é exatamente o que a habilidade é. Ah, isso tá me deixando louco. Tudo escrito em maneiras de sobreviver é descrito dessa forma. Mas que merda eu faço com essa informação? Diz por que você não tenta. Um sopro de vento encontra o outro para formar um Taekyugi. Então, mais uma vez, um sopro de vento encontra outro para formar Yin Yang. Não, isso é. Mas como você conseguiu o conhecimento desses o que é isso? Morfemas. Morfemas são as menores unidades de significado que formam as palavras. Ah, maneiro. Ó, mano, dá pra aprender muita coisa com isso aí, hein? Não me pergunte. Só tenta fazer algo com isso. Então é assim? Um sopro de vento encontra o outro para formar um Taekyugi. Então, mais uma vez, um sopro de vento encontra outro para formar Yin e Yang. Simples assim? Então que tal isso? 4 ventos se encontram para formar as unidades de direção. Então, mais 4 ventos se juntam a eles para formar os 8 trigramas. Portanto, o vento está em todo lugar e mesmo assim não existe em lugar nenhum. É possível botar essas coisas em ação? Não pode, né? É isso que estou sentindo agora. Protetor, não. Ó grande protetor, devo a você minha mais profunda gratidão. O ser de outro mundo Rank 5, Príncipe Yuntar, recebeu um grande esclarecimento. O que você tá fazendo isso do nada? Você teve um grande papel no aprimoramento do Príncipe Yuntar. Príncipe Yuntar é muito grato a você. Algumas constelações do mundo arruinado, Cronos, são gratas a você. E ela cascando lá no fundo, mano. Não era pra ter acontecido desse jeito. Admira sua desgraça. Está desapontado com sua inadequação. Então por que você quebrou o trono, seu Palerma? O dele é o Byong. Acabou, bora pra mais um. Tempo restante, 8 dias. Tá bom, tem bastante ainda, bora lá. Como tem andado? Não tem problema em falar comigo agora. E quanto àquele Dokaeb intermediário? Dessa forma eu quebro... Maldito... Dessa forma eu quebro meditando do nada. Do nada? Não entendi. Sou o único nesse tipo de situação. Não vai vê-lo por um tempo. Aquele cara tá aproveitando uma boa ação disciplinar. Era óbvio que ia dar ruim, né, mano? Ele aprontou muita coisa, aquele Dokaeb, mano. Fez muita merda. Ele provavelmente não vai voltar até a 5ª instauração. Mas é claro que não vai. No momento que ele começou a fazer o que bem entendesse, não passou a ser só uma questão de tempo. Dei uma tunada no meu canal novo. De novo. Talvez eu até vire um Dokaeb intermediário no próximo mês, se eu for bem. Tudo graças a você. Ué, será que cortou aqui, ele falou algo e não traduziram? Por que não parece um empolgado? Minha boa performance vai ser boa para você também, sabe? Se tornar intermediário significa que você vai ficar incrivelmente ocupado. Relaxa, seu desgramado. Tirando as outras encarnações,
Por que iria parar de cuidar de você? E ele chega a ser fofinho, né? Quando ele não tá com aquela cara de maluco dele, mano. Então, e agora? Não faço ideia. Tenho que pensar em algo. Sendo assim, será que eu posso aprender a habilidade? Meu Deus. Se ela aprender e ele não, vai ser muito triste, né, mano? Sendo o caminho do vento ou outra coisa, você pode aprender as habilidades de outras pessoas facilmente, né? Não vai dar no mesmo, independente de quem aprender a habilidade primeiro. Não é assim que funciona. Então não. Aqueles com o talismã podem aprender o caminho do vento. Então me dá ele. O talismã não pode ser entregue. Você é a primeira pessoa a ser mais cautelosa que o Jong. Falou tudo. Indo pela novel original, não era por o Jong aprender essa habilidade? Por que quer acumular todas as habilidades e depois ficar passando sufoco? Deixa Yu Jong lidar com tudo. Não é tarde demais para ir procurar por ele. Pode ficar de olho nele e fazê-lo melhorar também. Alguém como Yu Jong nunca iria dar ouvido a outra pessoa. Então eu seduzo ele. Amigona, você é bonitinha, mas você não é tudo isso não, mano. Pra conseguir seduzir o mano. E? Isso é impossível para você. Como ousa me descartar? Além disso, encontrar Yu Jong será problemático. Mesmo se for Yu Jong, aprender o caminho do vento sem o talismã é impossível. Ele terá que tomar de mim. Mas como é um item vinculado, só ficará disponível depois que eu morrer. Especialmente considerando como nos despedimos da última vez. O Yu Jong definitivamente vai tentar me matar. Ele tá com um pouco de medo, né, mano? Porque aposto que agora ele não é mais forte que o Yu Jong. Ele só tava mais forte naquela ocasião porque ele tinha mais dinheiro. Mesmo que eu quisesse encontrá-lo, não sei onde ele pode estar. Tem alguém ferido, ajudem, por favor. É um ferimento fatal. Algumas constelações estão ansiosas para ver você cuidar da pessoa ferida. O que está acontecendo? Muitas constelações estão me enviando mensagens e insistindo por algum motivo. Olha, e eu não faço ideia. Meu Deus. O Dokaeb, o Byung ajudou ele, né? Vai trouxe o Yu Jong pra ele, mano. Isso não é um Dokaeb, mano. É um prefeito, né? É um pai. Vamos ver. Yu Jong? Você fez isso? Suspeitando de mim logo de cara. Cadê a sua prova? Você não emitiu o cenário secundário para trazer ele até aqui, hein? É impossível nos encontrarmos por coincidência assim de forma tão conveniente. Achou ele, e agora? Vamos ver... A constelação Juiz aguarda ansiosamente a sua decisão. Foi patrocinado com 500 moedas. Não deveríamos salvar ele? Afinal de contas, esse desgraçado é o protagonista. Mas assim que cuidarmos dele, ele vai... mano, os dois têm um pequeno trauma, né, com o Prota, mano. Não tem nada que possa usar para segurá-lo? Normalmente, itens assim não funcionam com o Yu Jong. Então talvez dê para prendê-lo em algum lugar. Aí ele acabaria morrendo sozinho. Certo, ele pode só morrer para começar um novo retorno. Droga, o que vai acontecer com a gente se ele retornar e reiniciar o mundo? Não vou deixá-lo retornar. Não temos como saber o que vai acontecer depois. Aliás, quem deixou esse ferrado nesse estado? Vendo esses ferimentos, parece que alguém atacou Yu Jong com um único golpe incrivelmente poderoso. Ele suando frio já, mano. De imaginando quando o Yu Jong acordar. Que cara é essa? Você fez uma expressão péssima agora. Não é nada. Quando ele acordar, as chances de eu morrer são 100%. Ele ficou nesse estado por 2 dias depois de ser atingido por um soco nível 100? E ele acordou? Uau, estou prestes a morrer pra valer. Ei, a gente não pode só deixar o passado pra trás. Lutamos de forma justa, não acha isso mesquinho demais? Você também tentou me matar, não foi? Droga, por algum motivo o protagonista de Maneiras de Sobreviver tinha que ser esse tipo de gente.
Se fosse Lee Hyun ou a Chung-hee... mano. Mas aí não seria tão da hora o protagonista, né, mano? É bom ele ser assim, dessa forma única dele aí. O que foi? Ele está tentando dizer algo? Mas é óbvio, é Kim Morra, não é? Habilidade única, fase 2. Kim-dok, ele acabou de me chamar. Pode ouvir meus pensamentos, não pode? Considerando suas ações até agora. Ele desconfiava faz tempo, será disso, mano? Aqui ele mandou a play, né, mano? Diga-me, que pode ouvir isso? Se não agir logo, esse mundo irá... Então essa suposição estava errada, mas que merda. Ele... E agora, o que ele vai fazer, mano? Eu acho que seria uma boa ele falar que pode ler, né? Não sei. E o Jong, pode me ouvir? Ele desmaiou de novo. Algo não está certo. Se os ferimentos dele são tão graves, Panacea já deveria ter ativado automaticamente bem mais cedo. Vamos ver. E o Jong, retornador terceira vez, divino pro gamer, raro rei supremo, herói com habilidades pessoais, olho do sábio, combate corpo a corpo, maestria com armas avançada, autodefesa superior, barreira de mental, controle de grupo, punho dos 100 passos, andar da fênix, raciocínio, detectar mentiras, culinária, força vital, rompe céus, marca, retorno, transmissão. Atributos, ele tá tudo... Nossa, dele é bem equilibrado, né? Resistência 60, força 60, agilidade 60 e mana 60. Essa pessoa está sofrendo de uma overdose de veneno dos mil espíritos. Efeito de status. O Yu Jong foi envenenado, uma das suas poucas fraquezas nos retornos iniciais. É você, por acaso, Kim-dok? Ele ficou falando seu nome esse tempo todo, me pediu para levá-lo até você. Ei, que história é essa? Finalmente entendeu, eu não armei isso. Basta, agora abra a bolsa do Dokaeb. Meu Deus, mano. Nossa, o tanto de item que ele comprou. Encontro do meio-dia. Ramo da Bárbara Seca. Chifre de Daltum imaturo. Batata Detox. Água pura do templo de Aintar. Essência da Floresta Alain. Um total... barato. Não, barato não, mas 7 mil, tipo... É muito mais, pra ele não é tão assim, né? Se for uma overdose de veneno dos mil espíritos, então só dar essência da floresta como purificador não será suficiente. O que está fazendo agora? O antídoto. Então decidiu ajudá-lo? Acho que esse desgraçado veio até mim de propósito. De propósito? Por quê? Você não está fazendo um favor para ele. Não importa o quão sanguinário o Jong possa ser, ele provavelmente não veio até aqui para te matar. E o Jong não é capaz disso. E como você sabe? Sabendo que o Jong sempre foi esse tipo de cara. Nossa, isso parece horrível. Olha a cara disso, mano. Ele pode acabar morrendo de vez se comer isso. Bem, só lamento. Ó, soprando. Ele vai dar na boquinha ainda. Está agindo como se fosse o namoradinho dele. Quer trocar de lugar? Não mesmo. Mesmo que quisesse, eu não trocaria agora. A constelação Juiz Diabólico das Chamas está comovida com sua boa ação. Foi patrocinado com 500 moedas. 500 moedas? 500 moedas. Não acredito que estou ganhando moedas para cada colherada de sopa que dou para ele. Essa constelação gosta mesmo de boas ações, hein? E fora que deve ser muito rica, então deve ser muito importante, né? Dando tipo 1.500 moedas só por alimentar o Yu Jong. Não deve ser a constelação dele, né? Do Yu Jong. Ele não revelou qual a constelação dele. Ei, já está se sentindo melhor agora? Ele abriu um chat. Encontro do meio-dia. Esse item permite conversar entre você e uma outra pessoa selecionada por uma duração fixa. Só decidir usar esse item por 3 motivos.
Primeiro, porque Yu Jong não pode iniciar devido à paralisia causada pelo veneno dos meus espíritos. Segundo, para impedir a Han de ouvir algo que não deveria. E em terceiro lugar, para que o Yu Jong tenha mais motivos para acreditar que eu... Para que o Yu Jong não tenha mais motivos para acreditar que eu posso ler os pensamentos dele. Desde quando ele descobriu que eu posso fazer isso? Se ele tivesse mais moedas, teria aprendido a habilidade de transmissão sonora ao invés disso. Vamos ver. Ei, consegue me ouvir? Ótimo, está conectado. Vá ao leste imediatamente. Esse desgraçado, acabei de salvar a vida dele e a primeira coisa que ele faz é me dar uma ordem. O desastre das perguntas está prestes a despertar. Nossa, mano. O desastre das perguntas. Pô, mano, tem um bom nome, hein? E agora, como será que esse é? O outro era um dragão. Quem poderia ser um desastre das perguntas? Que? Meu Deus, será que tem alguém despertando também? Ele? Eu acho que alguém tá despertando o desastre antes do tempo também, mano. Ainda bem que nós vamos ler mais uma, então tá de boa, mano. Bora lá. Capítulo 77. Não tem problema deixar aquele lobo sozinho. Os Yunters conseguem localizar o portador do talismã. Assim que ele acordar, ele vai me encontrar por conta própria. Mas agora, você não pode carregar esse cara. Use o seu avatar. Eu não quero. No meu lugar, você gostaria de carregar o desgraçado que decapitou a sua cabeça? Decepou. Pode me deixar para trás. Não preciso da ajuda de ninguém. Larga de ser orgulhoso. Desse jeito, realmente vou abandonar você. Mas que baboseira é essa de me abandone? Quanto tempo vai levar até você conseguir se mover de novo? 2 dias. Quando se recuperar, você vai me matar? Ele ainda tá pensando nisso? Ele não respondeu, né? Esse fudido não está me respondendo só para me deixar ansioso. Meio que só perguntei isso de brincadeira. Já que assim, não posso te ajudar. Como eu deveria confiar e ajudar alguém que quer me matar? Se fizer um pacto de vida, eu te ajudo. Tem que me prometer que não vai me matar até o fim desse retorno. Sem chance. Porque, pô, uma coisa é você... eu não te mato até o fim desse cenário. Eu não te mato até tal lugar. Mas não te matar nesse retorno é sacanagem, né, mano? É muito tempo isso pode ser. Mas que... esse desgraçado sem vergonha. Beleza. Então pelo menos me prometa que não vai me machucar até o final do 5º cenário. Se não puder prometer isso, realmente não posso te ajudar. E eu prometo. Tá bom, já ganhou um tempinho pelo menos, né? Um pacto de vida. Um vínculo imposto a si próprio. Se o pacto foi quebrado, o coração da pessoa que fez a promessa será incinerado pelas chamas azuis que o cerca. Queria que não tivesse que ser assim. Não vou te matar, mas vou revidar o soco que você me deu. É justo, mas é preocupante, né, mano? Não é como se fosse um simples soco, né, mano? É um soco bem dado ali, mano, que ele vai receber. Tudo bem, só um, mas com carinho, beleza? Certo. Se é isso que é preciso para melhorar nosso relacionamento, mas um golpe com tanta força não vai me matar? Opa, mudou coisa agora. Talento Rank SSS. Mudou o nome, hein? Da hora. Nossa, que lugar feio da peste que tá, mano. A planta Rank... Nossa! Deu saudade do... Eu vi esses bichos feios. Deu saudade do Ligil, né, mano? Pra controlar os insetos. Gosto daquele moleque. Não, opa, eu não li, eu acho, né? Está vigiando o seu grupo. Não seja apressada. Não tem necessidade de atacar primeiro. Cuidado para não pisar nas raízes ali. Parece que a terraformação de Cronos já começou. Terraformação. O 5º cenário é o confronto entre 2 mundos diferentes. A batalha entre a raça humana na Terra e monstros de outro mundo. Enquanto o cenário de Sul está sendo convertido no de Crono,
a China está sendo erodida pelo terceiro reino de Murim. Mano, eu acho que eu queria estar na... Ai, mordi minha língua. Ai, eu acho que eu queria estar na China nesse momento, não, mano? Eu acho o Murim da hora. As obras de Murim tem muita coisa maneira, mano. Então eu queria estar sendo invadido por Murim. Porque provavelmente o Desastre tem esses caras, né? Os guias pra ensinar eles as habilidades dele. Provavelmente você vai conseguir aprender algumas habilidades de Murim lá, mano. E o Japão sofre com a conversão do reino do desfile noturno dos 100 yonkais. Tá tudo sendo colonizado por monstros. E a aparição dos desastres irá acelerar a terraformação. Mas quem carambas está despertando todos os desastres? Alguém como você. Você despertou o dragão de fogo. Mas foi fácil de matar aquela coisa, né? Foi porque o Dokaeb intermediário colocou restrições no dragão de fogo. Caso contrário, definitivamente não teria sido fácil. Não negue que foi você quem levou o dragão até lá. Talvez eles coloquem restrições dessa vez também. As restrições no desastre das perguntas não fazem absolutamente nada. E agora os Dokaebs não devem colocar, limitações. Oxi, mas é estranho isso, não? Porque... não dá pra colocar as limitações no desastre das perguntas, será? Não faço ideia. Os monstros no caminho já foram derrotados. O desgraçado Yu Jong, ele deve ter feito isso quando estava indo me encontrar. Matar todos eles, mesmo nesse estado. Que ferrado assustador. Só tem uma pergunta. Por que você veio até mim? Eu honestamente pensei que você preferiria retornar. Ridículo. E se esse desgraçado pudesse ver como vai ser o futuro dele no 8º retorno, ele não diria isso. Yu Jong, se eu fosse desistir assim tão fácil, nunca conseguiria chegar até o final da minha jornada. Exatamente, mano. Agora ele mandou bem a Cal, não? Não dá pra ficar desistindo toda hora só porque algo estranho aconteceu, né, mano? Tipo, tem que ir tentando e pronto. Certo. O Jong, em maneiras de sobreviver, é o desgraçado que rapidamente desistia e matava os outros. Isso foi o resultado de seu péssimo estado mental depois de viver por inúmeras tragédias. Mesmo na novel, Yu Jong era muito mais humano no começo e continuava tendo esperança. Pensei conhecer o Yu Jong melhor que qualquer um, mas talvez eu não conheça o Yu Jong do terceiro retorno tão bem. Né, mano? Eu acho que você conhece muito ele antes de ele virar mais psicopata do que já é, né? Porque ele já é meio doente ali um pouquinho. Mas, tipo, você tá acostumado com ele depois disso, né? Que é bem pior. Você foi a primeira pessoa que veio à cabeça. A pessoa que conseguiu destruir o trono absoluto tinha que ter alguma utilidade, afinal de contas. Não tem nada a dizer quanto a eu ter destruído o trono? Não quero perder tempo com águas passadas. Além disso, eu já tinha minhas suspeitas quanto ao trono. Ele tinha? Você deve ter feito isso para manter o Deus de outro mundo afastado. É porque, tipo, na novel, não fala exatamente o que ele estava pensando, né? Então talvez contou só futuramente que ele, tipo, eu vou destruir por tal motivo. Mas ele já suspeitava há muito tempo que não mostrava na novel, né? É a primeira vez que consigo conversar livremente com o Yu Jong desse jeito. Quem diria que o ferrado, além de descolado, seria tão inteligente? Honestamente, pensei que seu plano era bom, mas o problema foram as consequências. Por você ter destruído o trono, os 5 guias foram espalhados para lugares diferentes. O atraso para alcançar todos os meteoritos é um problema. É por isso que a terraformação dos distritos de Gainjin e Gangdung está tão rápido. Andarilhos estão usando o poder dos meteoritos. Só o poder do meteorito não é suficiente para acelerar a terraformação. Uma das 10 calamidades conseguiu um meteorito de desastre.
uma das 10 calamidades? Não me diga que é a envenenadora Lee Seong-ha. Mano, eu acho que isso explica porque ele tá envenenado, né? Então, provavelmente, eu acho que é óbvio que é ela. Porque, tipo, quem conseguiria envenenar o Prota assim, tá ligado? No meu ponto de vista, pelo menos. Você sabia? Ela é a única pessoa que pode usar o veneno dos 1000 espíritos nos outros. Neste caso, porque você teve uma overdose? Você sabia que sua oponente seria a envenenadora? Não teria enfrentado ela diretamente. É porque eu tentei fazê-la desistir primeiro. Fazê-la desistir? Pensei que poderia fazer dela uma companheira. Meu Deus do céu, mano. Isso é do primeiro ou do segundo retorno. Ela era uma aliada dele, né, mano? Ó, o psicopata, a mina dos barcos e essa envenenadora. Ah. Entendi. Lee, a envenenadora, foi uma das companheiras do Yojong no segundo retorno. E a namorada dele. Ué, mas... por que ela não retornou igual, tipo, todo mundo? Tipo, voltou no passado porque, tipo, ela tá diferente, tá ligado? Não tá igual sempre. Estranho isso. Você fez algo que não é do seu perfil. Sei que é patético. Ela não era ali que eu me lembro. Mas mesmo que só por um instante, eu queria acreditar. Acreditar que a mulher das minhas memórias ainda está viva. Nossa, bateu uma bad aqui, não? Isso é triste. Entendo. Você fala como se já tivesse passado por um retorno. Não preciso retornar para poder entender. Disso que eu entendo. Mas essas não são palavras que podem ser ditas livremente. Mas ele é uma pessoa que nunca poderá ser entendida. E ele vai continuar a nunca ter alguém que o entenda. E o personagem está profundamente abalado. Até eu fiquei abalado um pouquinho aqui, mano. Que situação complicada. O personagem Yojong sente uma leve sensação de conforto. Estranho, mesmo que você provavelmente não seja um retornador. Isso é outra habilidade de profeta? Claro, isso não significa que minha opinião sobre você melhorou. Você é desgraçado que raptou minha irmã e ainda não sofreu as consequências. Pensa você ter o Yojong psicopata no seu cangote aqui atrás ameaçando você, mano. Que triste. Não sabe que não fui eu quem sequestrou ela? Foi para a proteção dela. Já deveria ter descoberto isso quando usou detectar mentiras. Então por que você ainda... Kindoki? Droga, eles já chegaram ao distrito. Não é tarde demais? E se o desastre já tivesse sido despertado? Ainda não. Se fosse o caso, o quinto cenário já teria começado. Marcações de território no chão. Daqui em diante é território da envenenadora. Ela está agindo mais rápido do que eu imaginava. Se a defesa dela é tão boa, então a luta não vai ser fácil. Algum plano? Tudo o que precisamos é do meteorito. Só temos que roubá-lo. Vou ganhar um tempo, então vou deixar isso com você. Não precisa se apressar. Mesmo se o desastre chocar, o desastre das perguntas pode ser neutralizado mais rapidamente. Neutralizar mais rápido? E quem vai fazer isso pra nós? Você? Nesse estado? Você vai ter que fazer isso, é claro. Não era esse o seu plano desde o começo? O que faz você dizer isso? Você despertou o guia mais cedo, então já teve tempo. Já deve ter aprendido o caminho do vento a essa altura. Então ele está puto porque o caminho do vento que ele queria aprender já foi pego. E pior ainda, o protagonista não consegue aprender, mano. É 2 facadas ao mesmo tempo aqui. Eu não aprendi. Por que não? Não teve tempo suficiente. Se precisa de princípio, posso te explicar. Não, é porque não tenho talento. Que climão que fica, né, mano? Olha isso, mano. Você, então desde o começo... Eu não posso ver o rosto dele,
mas posso sentir o olhar de desprezo me fuzilando. Tem pessoas aqui. Todo mundo comecem a correr em direção à ponte de Fronho. Alguém me salva! Ah! Sai da frente, anda logo! Ah! A área onde a flecha atingiu está descolorida. Flechas envenenadas? Peguem esses desgraçados! Oxe, teia de aranha? Quem é? É alguém importante, eu tenho certeza, mas eu não sei quem tem essa habilidade. Era pra mim saber quem é, mano? Eu tenho certeza que é alguém importante. Será que é alguém do grupo dele? E meus amigos... Esses 3 capítulos foram bem grandes, mano, mas foi muito da hora, mano. A mina dando risada dele, porque ele não consegue aprender a habilidade. O Yo-Jong só no pescocinho dele ali, ameaçando ele. Meu amigo. E eu quero ver mais sobre esse desastre das perguntas, mano. Então, vamos descobrir isso no próximo vídeo, porque acabou por aqui. Então, falou!